Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ortegas. Essa é a primeira de várias lives que vamos fazer sobre linguagem dos pés. Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai falando um pouquinho mais desse trabalho. A análise dos pés, a análise da personalidade dos pés, é uma ferramenta muito importante para fazer uma avaliação antes mesmo do cliente falar com a gente. Então, essa visão que nós temos dos pés sobre análise é muito importante para que seja bem elaborada uma anamnese dentro de um consultório. Boa noite a quem está entrando agora. Suzana, tudo bem? Estamos aguardando ainda um pouquinho para a gente começar. Nós vamos falar sobre análise da personalidade dos pés. Essa é uma ferramenta que pode ser usada em qualquer área da terapia. Ela não é exclusiva para a reflexologia podal. Tanto que quando ela foi criada, não tinha nada a ver com reflexologia. E após o livro que nós vamos mencionar aqui, esse trabalho começou a ser feito em conjunto com a reflexologia e ajudou bastante no desenvolvimento das técnicas. Mas ele não é exclusivo só para a reflexologia podal, não. Toda pessoa que já trabalha, que tem esse lado de terapia, terapeutas em geral, podem ter o conhecimento para aprender sobre a análise do pé. Porque isso ajuda muito para você fazer uma boa anamnese do seu cliente. Porque muitas vezes você conhece a pessoa, o padrão do comportamento da pessoa, simplesmente olhando o pé. E aí depois da anamnese você vai confirmar aquilo que você já deu uma olhada no pé dela. Às vezes ela mente para você, mas você sabe que ela está mentindo. Lá na frente você vai descobrir e ela vai fazer a correção. Então o pé nunca mente. O pessoal fala que ele é fofoqueiro, né? Que a boca fala uma coisa, mas o pé mostra outra. Isso é bem interessante. Vamos aguardar mais um pouco, que a gente marcou para as 8h30. Você que está assistindo essa live gravada, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo também. Não sei quando que você vai assistir. Nós estamos gravando ela no dia 1º/6, às 20h30, às 20h30 horas. Então, se você está assistindo ela após essa data, e se você tiver alguma dúvida sobre a análise da personalidade do pé, você pode entrar em contato comigo. Se eu souber, claro, eu vou ajudar vocês na resposta. Boa noite quem está entrando agora. Sejam bem-vindas. É uma gratidão imensa ter vocês aqui na minha sala. Hoje nós vamos começar a falar sobre linguagem dos pés. É uma série de lives que vamos fazer para tirar um pouco essa curiosidade das pessoas que têm sobre... Eles acham que é leitura dos pés, mas não é leitura, é uma análise, é diferente. E tem uma ética por trás disso que nós vamos comentar também depois. Bom, eu vou começar então. Meu nome é Adriano Ortegas, eu sou reflexoterapeuta, trabalho com reflexologia já há algum tempo. E hoje a gente vai falar sobre linguagem dos pés. Uma análise da personalidade pela estrutura dos pés. Então, primeiramente, como surgiu essa história, essa técnica, essa ferramenta que nós trabalhamos dentro do consultório, analisando, fazendo anamnese sobre reflexologia podal ou até mesmo outras terapias, porque ela não é de uso exclusivo da reflexologia. Ela foi criada muito depois. Claro que é uma excelente ferramenta, mas ela foi inserida na reflexologia podal e não era exclusiva dela. O nome da pessoa que começou esses estudos, que desenvolveu essa técnica,
é um holandês, chama Henri Somogyi. Ele começou a perceber algumas coisas que se relacionavam com os pés, que era a mesma estrutura, tinha os mesmos comportamentos. Então ele começou a analisar isso e decidiu fazer um estudo para catalogar o que tinha de igual nesses pés e quais os comportamentos que eram parecidos. Então ele demorou algum tempo para concluir, claro, que é um trabalho minucioso e demorado. E após essa conclusão do estudo, ele lançou um livro que explica sobre análise dos pés. Então esse livro foi traduzido para o português e o seu conteúdo foi sendo aprimorado, e com isso a margem de erro foi ficando cada vez menor. Então esse livro, o nome dele é Linguagem dos Pés. E ele veio para o Brasil, foi publicado pela editora Mercúrio em 1998. De lá para cá, ele foi sendo aprimorado, e com os seus estudos e as técnicas utilizadas pelos terapeutas, foi, como eu já falei, foi sendo essa margem de erro foi diminuindo pela experiência. Igual vocês que estão começando agora nessa área. Parece uma coisa assim de outro mundo, mas quando nós vamos praticando, isso vai ficando mais, vai tendo uma visão diferente e vai sendo mais objetivo aquele caminho que nós vamos traçando. Nessa época da tradução do livro e quando ele veio para o Brasil, uma pessoa muito importante nessa área da reflexologia podal trabalhou em cima desses estudos desse livro, que nada mais nada menos é o nosso professor Osni Tadeu, reflexoterapeuta de São Paulo. Ele ajudou bastante nessa divulgação do livro e nos estudos sobre essa técnica da personalidade dos pés. E isso, com o tempo, foi tendo algumas mudanças para melhor nessa área. Porque quando nós fazemos a terapia, o cliente vai nos relatando algumas melhoras na parte física e logo depois na parte emocional. Então, no início, quando foi feito esse trabalho de estudos da parte emocional, esse livro ajudou muito para saber o que estava acontecendo e aonde estava tendo essas mudanças. Então, nesse livro tem esse comentário também, que é muito importante. E também essa técnica de análise da personalidade, ela não é só para a gente fazer uma análise de qual comportamento a pessoa tem sobre essa análise, mas também dá para ver algumas consequências desse comportamento, algumas patologias, dores desses comportamentos. Um exemplo bem rápido que eu vou até adiantar agora. Pessoas com pé egípcio, ela tende a ser mais irritada, de natureza dela, é um comportamento. Então esse comportamento é automático. A partir do momento que a pessoa toma ciência e ela começa a equilibrar isso, vai mudando com o tempo e ela vai diminuindo essa intensidade de irritabilidade. Bom, vamos falar um pouco agora da finalidade dessa técnica. Muita gente confunde a linguagem dos pés com leitura dos pés. É como se eu estivesse lendo o pé das pessoas. Mas não é uma leitura, é uma análise, tem diferença. Eu não estou matando uma curiosidade, eu estou dando uma informação que é muito valiosa para a pessoa. Essa informação pode mudar um comportamento. E se a informação muda um comportamento, quer dizer que ela vai ter uma mudança na vida dela. Então, uma informação, ela age no cognitivo da pessoa. E esse comportamento faz umas mudanças que vai ter bons aproveitamentos na família, no relacionamento, no trabalho.
vai diminuir a dor em algum órgão que estava sendo atingido por esse comportamento. Então não é uma leitura. Eu quero deixar bem claro que não é leitura. É uma análise e tem diferença. Então, e sim, é uma técnica para ajudar no entendimento do desenvolvimento pessoal. Então, a partir do momento que eu faço essa análise, eu vou observar nos meus pés e vou aprender isso. E eu vou ficar de olho, porque ele vai mudar com o tempo. Claro que a estrutura do pé, ele não muda. O que muda é para que lado ele está virado. Se ele está do lado esquerdo, do lado direito, se ele está em garra, se ele está para cima. Entende? A estrutura não muda. O seu pé ele não vai crescer, não vai mudar o formato. O que vai mudar é o seguinte: um calo ele vai sumir. Entende? Ele está virado para a direita, ele vai alinhar. Então, quanto mais alinhado os dedos, mais a pessoa está presente, mais ela vive no presente. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, além de poder analisar alguns pontos referentes à saúde, quando eu faço análise dos pés, pela estrutura, eu sei o comportamento mais acentuado da pessoa. Mas também, quando eu faço uma análise, eu tenho algumas informações referentes à saúde da pessoa. Como assim? Sim, eu posso dar uma olhada no pé, fazer uma análise e perceber que aquela pessoa ela está com falta de água no organismo. Ela está com o pé desidratado. Então, ou essa pessoa está muito estressada na sua rotina do dia a dia, ou essa pessoa ela não está bebendo água de acordo com o que o organismo dela precisa. Então, o pé dela reflete algumas informações que são valiosas dentro do consultório. E quando eu aprendo essas técnicas, eu tenho um olhar clínico. E essa informação, eu vou estar dialogando com a pessoa e ela vai confirmar para mim sobre isso. Se é água, se é estresse ou se é os dois. E nós já vamos traçar um tratamento para isso também. Nós vamos, claro, nós vamos aumentar a água e observar a reação. E depois nós vamos trabalhar a parte do estresse, que é com tratamento na terapia. Então, além de eu saber sobre um comportamento, eu tenho condições de ajudar a pessoa no que ela está passando nesse momento, na parte da vida, da saúde dessa pessoa. Não só da alimentação, mas também do que ela vem pensando, como ela está agindo ultimamente. O que está preocupando ela? Na verdade, o que preocupa a gente não sabe, mas que tem alguma coisa ali remoendo, a gente consegue analisar fazendo essa análise nos pés, da personalidade dos pés e dessa parte de saúde, ok? Isso é muito interessante, hein? Eu quero deixar bem claro para vocês que não é leitura, é uma análise, e isso foca em parte de comportamento e também em saúde dos últimos dias, dos últimos meses da pessoa, como está sendo refletido nos pés. E com essa análise nós trabalhamos os pés. Então, nós vamos olhar para os pés e ter uma visão diferente. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo essa live. Hoje é a primeira live de linguagem dos pés. Nós estamos dando uma pincelada, dando umas informações para mostrar um pouco mais sobre o entendimento dessa técnica. Porque nós precisamos praticar, nós precisamos entender e observar melhor os pés. Nós precisamos olhar essa parte do gostar mais do meu pé. O que está acontecendo na minha vida, eu posso aprender, melhorar isso olhando para os pés. Porque eu não gosto do meu pé, porque eu gosto do meu pé, porque ele dói, porque ele não dói, porque ele tem calo, o que está acontecendo. Então isso é muito importante. O que eu gosto de falar bastante é mais
Na análise, o que eu gosto de falar bastante dentro do consultório para a pessoa, eu pergunto para ela: você quer saber como você funciona dessa parte natural do ser humano? Porque quando nós nascemos, nós já temos no nosso DNA essa parte comportamental, é automática. Como nós dizemos aqui, é visceral, é muito espontânea. Então o pé é isso. Quando eu olho para o pé, eu sei que essa pessoa é assim ou não. Tem outros padrões. Então, antes da terapia, ela é o que eu vejo nos pés. Após a terapia, tem mudanças aí nessa parte comportamental da pessoa. Então, ela trabalhou isso. E talvez o que eu vejo ali naquele pé, ela não sente mais dores referente a esse padrão comportamental, porque ela já trabalhou isso. Então, essa é a diferença de eu conhecer a técnica e aprender e aplicar em mim, de uma pessoa que ainda não sabe. Ela está no automático. Ela vive do jeito que ela veio até hoje. Ela ainda não teve um crescimento emocional, um desenvolvimento. E essa técnica ajuda nessa parte também, da pessoa entender como ela funciona. E aí a gente fica analisando assim, né? Mas e se eu pudesse ver isso? E se eu pudesse entender isso? Tem como? Bom, tem como você saber, tem como você aprender, tem como você mudar. E assim que você muda e entende, porque primeiro a gente precisa entender. Se eu não entender, eu não mudo, porque não é relevante para mim. Não tem significado. Se eu não entendo, não tem significado. E aí as coisas não mudam. Então, a partir da análise, tem que fazer sentido para que eu possa entender e mudar. Senão as coisas não mudam. E aí meu pé não muda. Sabe aquela frieira que eu tenho no cantinho do dedinho? Ela nunca vai sair dali, se eu não mudar alguma coisa. Aquele calo no quarto dedo, ele não vai sair dali, enquanto eu não mudar alguma coisa. Isso está relacionado a mágoas, a ciúme, eu sou possessivo. Então, isso está ligado a algumas emoções que está impactando, está encrostada dentro de mim e não sai. Então eu preciso entender para trabalhar isso. E aí algumas coisas mudam. Bom, pessoal, eu já estou adiantando muita coisa que eu não precisava ter falado aqui ainda, porque pode confundir e pode ficar um pouco difícil para entender. Mas hoje é uma aula básica e eu vou voltar aqui eu fiz uma colinha aqui. Eu vou seguir essa colinha para não ficar muito complicado a aula, ok? Então, toda vez que o nosso organismo sofre um trauma, ele deixa uma mensagem. E não é só no pé, ele deixa mensagem em outras partes do corpo. Como eu estudo os pés, a minha especialidade é a reflexologia podal, comportamental. Essa análise que a gente faz é olhando os pés. Então eu sei olhar os pés e falar o que eu estou vendo ali. Outras pessoas trabalham com auriculoterapia, trabalham com reflexologia facial, microfisioterapia. Então cada um dentro da sua especialidade sabe ver alguns traumas. E eu trabalho com os pés. Tem alguns amigos aqui que estão assistindo a aula que também trabalham com os pés e entendem o que eu estou falando. Isso é muito legal, é maravilhoso a gente olhar e já identificar na primeira consulta qual é o padrão da pessoa. Isso ajuda no atendimento dela, porque ela vai trabalhar junto comigo na terapia, porque eu não estou sozinho. Então eu já falo para a pessoa o que está acontecendo, ela já vai assimilando, ela vai aprendendo, vai praticando e as coisas vão acontecendo. E o pé vai mudando. Isso que é fantástico. E é visível. Vamos continuar aqui.
Eu vou voltar a falar sobre a técnica. Ela não é leitura para curiosidade. Claro que tem uma curiosidade, sim, mas ela é uma análise para mudança de comportamento e para mudança fisiológica, porque vai ter uma mudança também fisiológica. Quando eu faço análise, eu posto análise nas redes sociais, foi com autorização da pessoa. Então, claro que tem uma ética por trás de tudo isso. Eu vou fazer análise ao vivo nas próximas lives. Eu vou falar mais sobre a análise na prática, para vocês verem e vocês já irem se acostumando e vocês perceberem que não é tão difícil assim. Então, a gente respeita a análise da pessoa, a gente só publica se ela permitir. Claro que mesmo assim a gente não fala o nome dela. Então existe a ética por trás, a gente respeita a análise, a gente não divulga abertamente, só se a pessoa autorizar. A gente tem não pode expor a integridade da pessoa. E deixa eu beber uma água aqui que tá. Depois eu vou abrir para perguntas. Quem tiver dúvida, pode ir anotando, porque essa live a gente vai ficar aqui meia hora, 40 minutos só. Não vou estender muito não. Então vocês vão fazendo as anotações, façam as perguntas para mim que eu vou responder. Se vocês quiserem fazer depois, não tem problema. Manda para mim também no direct que eu vou responder. Ok? Lembrando que semana que vem nós vamos fazer mais lives. Ok? Agradeço a todos vocês que estão assistindo e continuem comigo. Eu vou começar a mostrar para vocês agora, na prática, como que funciona. Porque existe um passo a passo. E são mais de 150 dicas que nós temos olhando os pés. Não dá para falar tudo de uma só vez. Então a gente vai analisando e vai falando, até as coisas ir se acertando. Então, eu vou mostrar uma foto aqui para a gente começar. Eu não sei dividir a tela, então eu vou mostrar uma foto. Logo eu aprendo, aí fica melhor. Então, quando a gente olha os pés, depois você pode pausar o vídeo e dar uma olhada aí. Cada dedo, ele tem um significado. Cada dedo tem uma emoção envolvida. Então, quanto mais alinhado tiver os dedos, mais a pessoa vive conectada com o que ela quer. Ela está mais tranquila nos objetivos da vida. Então, o alinhamento dos dedos mostra conexão com o presente. E quando a gente vê pessoas com os dedos muito torto para a direita ou para a esquerda, é porque tem um conflito ali. Pode ser um trauma de infância ou mais recente. Isso a gente tem que analisar. Então, eu vou falar para vocês, vamos começar com o pé direito. do pé direito. No pé direito nós temos o hálux, aqui o hálux, o dedão ou o artelho. Nós temos a alegria. O segundo dedo é o desejo. O terceiro dedo, atividade. O quarto dedo, apego. Medo, insegurança, o dedinho. No pé esquerdo nós temos a tristeza, sentimentos, criatividade, amor, confiança e sexo. Então, quando tem um calo em algum dedo, é porque tem um conflito em relação a esse sentimento. O calo, nós vamos falar dele depois, mas ele é um mecanismo de segurança. É uma proteção que você põe. Você não quer mexer nisso. Então, você vai levando ele. Então, ele fica ali te protegendo. Quando você trabalha isso, você resolve, ele some.
muita gente fala, sapato. Sim, sapato também dá calo, mas o calo some. Você para de usar aquele sapato, ele some, ele machuca e some. O calo emocional, ele demora até uma vida inteira para sair. Você já parou para pensar sobre isso? Analise aquele calo que vai e volta. Sempre ele está ali. E você não usa sapato apertado. O sapato que você usa não machuca os pés. Então isso é muito interessante. Quando nós analisamos, fazemos essa análise e observamos esse lado da parte emocional. Isso é uma abertura muito grande para traumas. Para a gente fazer um estudo sobre isso, sobre as emoções. Ok? Então, unha encravada. Depende do dedo. O que pode ser unha encravada? Às vezes eu tenho uma unha encravada, está relacionada, eu deixei de ter uma alegria porque eu era uma pessoa espontânea e alguém falava para mim que eu tinha que diminuir, que eu sou muito intensa. Então isso vai, com o tempo, isso vai me fechando, vai me bloqueando e eu começo a ter um trauma ali. Então o meu dedo, a minha unha vai encravar, o meu dedo vai entortar, vai machucar. Então tem que ser analisado aí esse padrão para saber o que está acontecendo ali. Muito bem, agora eu já vou falar para vocês sobre a estrutura do pé. Eu comecei falando dos dedos. Nessa estrutura, eu falei dos dedos. E nessa estrutura aqui, eu vou falar dos pés. Nós vamos trabalhar com 3 estruturas, que é o pé egípcio, o grego romano e o pé quadrado. Mas o que significa isso? Bom, não se atente muito ao nome, tá? Vamos se atentar ao estilo, à estrutura. O egípcio é o dedo maior, que é o hálux, e os outros menor. O grego romano, o segundo dedo é maior. E o quadrado, os 3 são do mesmo tamanho. Mas o que quer dizer isso? Quando a pessoa tem o dedo maior, o dedão maior, e os outros descem escadinha, bem equilibrado, o que tem essa pessoa? Essa pessoa ela é mais rápida. Essa pessoa ela é mais explosiva. E quanto menor os dedos e mais gordinhos, mais explosiva essa pessoa é. E se ela tem o dedo pequeno, os dedos pequenos e unha quadrada do hálux, ela é explosiva e intensa. Se ela tem a unha redonda, ela é implosiva. Ela sofre, só que ela não fala. E isso entra e queima a garganta dela. E também encrava a unha. Então, isso é importante para a gente saber. E qual é a diferença do egípcio para o grego romano? Pessoas que têm o segundo dedo maior são pessoas mais pensativas, são intelectuais, sofrem de ansiedade, porque eles não concluem muito, eles não concluem rápido igual o egípcio, porque o egípcio ele conclui mais rápido do que o grego romano. Lembrando que não há defeito e tudo é equilíbrio. A palavra certa da análise é equilíbrio. Não tem defeito porque é personalidade. Quando falamos de personalidade, não falamos de defeito e de equilíbrio. E o último, que é o quadrado, é uma pessoa mais tranquila, mais sossegada. Ela é mais equilibrada. Ok? Então, hoje é só uma pincelada para aguçar um pouco esse entendimento sobre a personalidade dos pés. Então, ainda tem as pessoas que têm dedos mais juntos, dedos mais separados. O que quer dizer isso? Pessoas com dedos juntos, ela precisa de mais atenção, ela quer ficar com mais com a família, ela é grudada com a família. As pessoas de dedos separados, elas não têm muito essa afinidade, elas são soltas. Dedos
Essas pessoas que têm o segundo dedo separado do primeiro, que é o hálux, ela não gosta de receber muita ordem. Então a pessoa fala uma coisa para ela, tá, depois eu faço, mas ela faz do jeito dela, entende? Ela não quer muita atenção, ela é solta. Isso acontece muito dos dedos soltos nessa fase da adolescência, onde o jovem, ele é meio assim, não liga muito para o que está acontecendo, ele é mais solto. É muito importante falar sobre isso, porque na maioria das vezes, o jovem que tem o dedo rebelde, que nós falamos, o hálux está virado para o lado interno. Então dá para saber que essa pessoa ela é meio rebelde, olhando o hálux quando ele está tombado de lado. Isso é muito interessante. Quando falamos de hálux, nós falamos do dedão. Hálux é o dedão, tá? Quando não dá para fazer análise, as pessoas que têm artrite, artrose, então ela já tem um problema de saúde ali na parte de movimentação. Então eu não vou fazer uma análise perfeita, devido à patologia que ela já tem. Então não dá para fazer uma análise perfeita. Ou talvez nem dá para fazer uma análise. Isso pode dificultar devido a essa mudança que tem na parte fisiológica. Fatores hereditários, às vezes a mãe tem um pé egípcio e o filho também nasce com o pé egípcio. Então os comportamentos vão ser parecidos. Essa fisiologia genética vai ser quase que idêntica. Esse comportamento da mãe, que ela é nervosa, agitada, e a criança é nervosa e agitada, e a mãe não dá conta, mas ele é igual à mãe, a fisiologia é a mesma. Só que as idades, né, nessa fase tem muita diferença aí no cuidar da criança. Então, quando nós fazemos essa análise e percebemos que a pessoa ela é normal, é o jeito dela, não está doente, não é hiperativa, não é... Gente, a análise ajuda a você entender como você funciona. Não quer dizer que é um defeito. Você precisa aceitar que a outra pessoa é diferente e ter o equilíbrio. Então a pessoa que tem o pé egípcio, ela casa com uma pessoa que tem o pé greco-romano, é totalmente diferente. Uma é o fogo, outra é a água. Então tem que ter esse equilíbrio, senão não dá certo. A palavra da terapia, a palavra da análise é equilíbrio. Não tem o que falar, ok? Então nós já falamos sobre calo, que é mecanismo de defesa no corpo. As mágoas geram calos. Os medos também geram calos. Nós vamos falar isso mais para frente. Joanetes. As joanetes, quando a gente fala de joanete dentro da análise, é uma pessoa que lamenta. A joanete está ligado à lamentação. Lamentação de alguma coisa que ficou no passado, mas eu vivo ela ainda hoje. Eu lamento de não ter feito uma faculdade. Eu lamento de não ter concluído alguma coisa. Eu deixei isso porque eu precisei cuidar do meu filho. Então, são lamentações que eu vou revivendo, e quanto mais está presente essa lamentação, mais a minha joanete dói. Tá? Então ela pode estar ligado à parte familiar, mãe, pai. Isso tudo pode estar ligado à fisiologia. A minha mãe tinha joanete, eu nasci também com essa parte hereditária. Eu também nasci com a joanete. Então eu trouxe esse trauma. Isso está ligado a mim. Então nós precisamos resolver isso. E temos que ir fundo para poder resolver isso. Agora, eu quero saber como foi essa aula para vocês, essa live. Lembrando que foi uma pincelada sobre a linguagem dos pés. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu gostaria de responder.
Se vocês quiserem fazer outra hora também não tem problema. Mas se vocês quiserem fazer as perguntas agora, eu vou responder. Alguém quer conversar comigo? Pode falar que eu vou abrir a câmera. Se não tiver perguntas, nós vamos encerrar. Nós falamos aqui da análise da personalidade dos pés. Nós falamos sobre 3 tipos de pés, que é o egípcio, o grego-romano e o quadrado. Nós falamos sobre as emoções que está ligada aos dedos. E quanto mais alinhados os dedos, mais eu vivo o presente. E que se eu tenho algum problema nos dedos, se eu tenho algum dedo muito torto, ele é muito dolorido, tem calo, e já tem algum tempo que eu não consigo resolver isso, pode estar ligado a algum trauma de infância ou até mesmo recente. Então nós podemos trabalhar isso fazendo uma análise e depois trabalhando na terapia, para que você tenha sucesso nessa mudança. Porque não adianta você tentar sozinho, porque você vai desistir. Então você precisa de ajuda em algum momento. Então eu aconselho você procurar um profissional para que ajude você a trabalhar esse conflito, para que volte ao equilíbrio. Temos alguma dúvida? Então, pessoal, quero agradecer todos que estão assistindo, todos vocês que vão assistir na gravação. Entre em contato se precisar de alguma dúvida. Você que ainda não segue o meu canal, eu fico grato se você seguir meu canal. Vou tirar as dúvidas sobre análise da personalidade dos pés. Tiro as dúvidas também sobre reflexologia podal. E se você tiver outras dúvidas, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Ok? Quero agradecer todos que assistiram ao vivo. É uma satisfação imensa ter vocês aqui na minha sala. Tem uma pergunta. A Suzana, gostei muito da questão da Joanete. Faz sentido, né, Suzana? Faz sentido. A lamentação, quanto mais eu lamento, mais a Joanete dói. E muitas vezes as pessoas falam que é sapato. Pode ser sapato? Pode ser sapato. Mas se você analisar quanto tempo faz que você não usa mais aquele sapato apertado. As pessoas falam, respondem, 10 anos que eu não uso mais aquele sapato apertado. E a Joanete continua. Então existe uma patologia aí, além do fisiológico. Tem alguma coisa dentro da minha mente que ela está atraindo alguma coisa. Tem algum trauma inconsciente? Pode ser que sim. Então nós precisamos trabalhar e ir a fundo, fazer uma anamnese, pesquisar mais sobre isso. Isso é individual. Pessoal, então quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final, que assistiram essa live. Quero agradecer vocês. Qualquer dúvida estou à disposição, ok? Podemos encerrar? Boa noite a todos vocês. Gratidão imensa. Abraço ao Gonçalves, André Barros, Suzana. Um prazer imenso ter vocês aqui. Ok? Grande abraço para vocês. Tchau.